E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. E a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. O assunto da nossa aula vai ser contexto e conceito de racismo, preconceito e discriminação, certo? Então a gente vai abordar esses três termos na aula de hoje para que você possa entendê-los e de alguma forma no seu dia a dia poder evitá-los. É importante destacar que existe muito preconceito, racismo e discriminação no contexto escolar. E este é um grande problema de todos nós. Então, nessa aula, nós vamos esclarecer um pouquinho sobre cada conceito. E aí, dessa maneira, você vai poder esclarecer o que é cada um e de que forma você pode evitar, seja no contexto escolar, seja na sua comunidade, no seu bairro ou até com seus amigos. Tá? O primeiro conceito é preconceito. Você sabe o que é preconceito? Vamos lá. Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. É um julgamento apressado e superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. Então, com o preconceito, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque esse preconceito ele traz opiniões superficiais, opiniões que nada tem a acrescentar na vida de alguém, tá? Então, quando a gente for pensar nesse preconceito em algumas situações, é melhor evitá-la, porque ela pode chegar ao extremo da violência, tá? Esse foi o primeiro termo, preconceito. O próximo é o racismo. Você sabe o que é o racismo? O racismo, assim, as pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. Um racista acredita que existem raças superiores às outras, o que é grande tolice, pois na espécie humana não podemos dizer que existam raças. A cor da pele, a forma do nariz, o tipo do cabelo, o tipo de sangue, o formato e a cor dos olhos, a espessura dos lábios, não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raça entre os seres humanos. Todos são biologicamente iguais em quase tudo, restando pequenas diferenças externas pouco importantes e que não servem para fazer com que uns sejam superiores ou inferiores a outros e vice-versa. Então, assim, o racismo ele tem essa questão estrutural. As pessoas que são racistas, elas acreditam que existem raças superiores às outras, só porque alguém é diferente, porque alguém tem um formato da boca um pouco maior, porque a pessoa tem a cor da pele um pouquinho mais escura, e tudo isso são características individuais, e elas não podem ser provocadas a você cometer racismo. Então, vamos tomar cuidado com algumas características dessa, para que a gente não seja nem preconceituoso e nem racista. O próximo termo é discriminação. A pessoa que faz isso geralmente quer valorizar a si próprio e diminuir os demais, mesmo de brincadeira. É insegurança porque não tem capacidade de conviver com os outros e aceitar as diferenças naturais entre os seres humanos. Os preconceituosos e racistas têm dificuldades em aceitar e conviver com a diferença. Como são medrosos e inseguros, projetam que os outros são inferiores a eles e que não podem ter os mesmos direitos. Quando os racistas e preconceituosos agem desta maneira, estão tratando o que eles julgam como inferiores a eles de maneira discriminatória. Então a discriminação é isso. A discriminação, na verdade, é para essas pessoas que acham que têm problemas, têm medo, receio, e elas acabam fazendo isso com outras pessoas, transformando essas outras pessoas em raças inferiores, pessoas inferiores. Então a discriminação é isso, quando eu começo a diminuir, a isolar. Uma frase de efeito para vocês e que vocês podem refletir é essa. Discriminação é, portanto, tratar os outros com inferioridade, se julgando superior. Tá? Então, assim, nessa questão hoje, a gente vai trabalhar muito essa questão de discriminação, de racismo, tá? De preconceito. Então, nada de fazer com que o seu colega, que a pessoa lá do seu bairro, seu coleguinha que joga bola, que brinca com você, seja inferior. Todos vocês são iguais. A única coisa são as características diferentes. Mesmo porque vocês são de pais diferentes, a família de vocês é diferente. Existe uma herança, uma genética diferente em vocês, tá? Nada de preconceito, nada de racismo, muito menos de discriminação. Além do racismo, a gente tem outras formas de discriminação e a gente vai mencionar aqui algumas delas para vocês. Nós temos a discriminação por idade, por linguagem, por deficiência, por etnia
identidade de gênero, altura, nacionalidade, religião, orientação sexual e peso, tá? Algumas dessas discriminações vocês podem estar vendo no dia a dia de vocês. Quando vocês chamam um coleguinha de gordinho, de baleia. Isso é feio. Isso é uma discriminação em relação ao peso dele. Quando você, de alguma maneira, diz assim, olha aquele índio. Ah, olha, ele é todo sujo. Isso é uma característica discriminatória. Você não pode fazer isso, tá? Então, a partir de hoje, vocês precisam começar a compreender esse universo, de que existe discriminação não só pela cor da pele, mas pela idade, pela altura, pelo peso, tá? Então, assim, a gente vai tomar um pouquinho de cuidado com isso. Trouxe para vocês também algumas curiosidades, tá? Eu vou destacar aqui para vocês. A primeira curiosidade é que preto e pardo são 2 dos 5 grupos de cor e raça definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isto junto com brancos, amarelos e indígenas. Então, essa característica ela já é colocada no IBGE, um órgão muito importante que a gente tem no país, tá? Então, assim, quando você for falar preto, pardo, elas já estão lá incluídas no IBGE. São características de raça, de cor, tá? Junto com os brancos, os amarelos e os indígenas. Outra curiosidade. O conceito de negro, ele já é definido pelo Estatuto da Igualdade Racial, que é um estatuto que já existe e que ele define negro da seguinte forma. Negro é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas conforme o quesito cor ou raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Em simples, significa dizer que eu não preciso ter a cor da pele escura. Eu não preciso ser preto. Eu posso me autodeclarar. Pode ser por conta da minha família, dos meus avós, dos meus pais. Então eu posso me autoafirmar, autodeclarar negro, tá? Isso é uma curiosidade muito boa. Outra curiosidade. Lembre-se de que muitas ações racistas passam despercebidas pela maioria, como piadas e expressões pejorativas. Entretanto, para quem está do outro lado, pode se parecer com uma navalha que fere. Então, assim, o que isso quer dizer para vocês? Quer dizer que a brincadeira que para você pode ser, tranquila, para a pessoa que sofre não é, tá? Então, assim, se você vai lá e chama um coleguinha, seu coleguinha, vem cá, picolé de asfalto, não sei o quê, fica dando esses termos que são estranhos e feios, isso é racismo. É uma brincadeira? É, mas pergunte para o seu colega se ele realmente gosta de ser chamado assim. Então, antes de pensar em chamar o seu coleguinha de apelido, tente ver intimidade, tenta ver se ele realmente gosta desse apelido, tá? Outra curiosidade. A maioria dos seres humanos sentem orgulho da cor da pele. E isso não tem nada de errado. Porém, essa não deve ser uma premissa para desmerecer o outro pelo simples fato da cor da pele ser diferente. Para você que está me assistindo, para você que está vendo essa aula e percebe que as pessoas lhe julgam pela cor da pele, não leve isso adiante. Você deve ter orgulho da cor da sua pele, deve ter orgulho de quem você é, deve conversar com seus pais, com os amigos, com familiares mais próximos a você. Sempre conversar com alguém que possa lhe aconselhar de uma melhor maneira, certo? 6 maneiras de combater a discriminação racial. Então aqui eu vou dar 6 dicas de que você tem que combater, como você pode combater essa discriminação racial. A primeira delas é atente-se para não reproduzir comportamentos preconceituosos. Tomar cuidado com aquela piadinha que você joga, aquela brincadeira de mau gosto. Tentar refletir antes de falar. Essa é a primeira dica. A segunda é repense seus atos e seu vocabulário. Toda vez que você for falar alguma coisa, pense, repense, reflita, certo? Terceiro ponto. Não incentive apelidos que caracterizam estereotipos. Nada daquele apelido do coleguinha por conta do peso, por conta da altura. Tente evitá-los. Seja amigo de verdade. Evite fazer esses comentários. 4. Refletir a necessidade de festas em datas comemorativas. Isso quer dizer o que para vocês? Quer dizer que a gente estuda isso na escola, que a gente vê em outros lugares? Porque escravos lutaram para poder ter esse dia reconhecido. Escravos reivindicaram, através do próprio sangue derramado, essa data comemorativa. Então ela tem um significado.
Não é uma festa por qualquer forma, tá? Então, por isso a necessidade dessas festas para a gente relembrar tudo isso que aconteceu na nossa história. Quinto ponto. Explique, explique e explique tudo aos outros colegas. Se você entendeu essa aula, se você entendeu o conceito de racismo, de preconceito e discriminação, repasse para o seu colega que não assistiu. Incentive ele a assistir essa aula também. Incentive ele a entender o que é racismo, preconceito e discriminação, ou você mesmo explique a ele o que é isso. E último ponto. Valorize a diversidade no dia a dia. O que isso quer dizer? Que você tem que respeitar o seu colega com a característica que ele tem, com a altura que ele tem, com o peso que ele tem e com a cor da pele que ele tem, tá? Isso é respeitar, isso é ter uma amizade saudável. Esses foram os pontos para combater a discriminação racial. Quero deixar uma dica para vocês que é muito importante, uma frase para que vocês comecem a refletir sobre isso, que é a seguinte frase: não precisa ser negro para lutar contra o racismo, só precisa ser humano. Então eu encerro aqui essa aula com essa frase para que vocês entendam que eu não preciso ser negro para eu defender os negros, certo? Então, se você vê alguém racista, alguém sendo preconceituoso, discriminatório, converse com alguém maior de idade, com um pai, com uma mãe. Se não tiver, converse com um professor na sala de aula. Converse com alguém que possa lhe ajudar a fazer uma intervenção, tá? E evite ser preconceituoso, racista ou discriminatório. Para outras aulas, é só acessar a plataforma Eduque. E até a próxima aula.